Você usa remédio para descongestionar o nariz várias vezes ao dia há mais de um mês? Então, parabéns, você está viciado em descongestionante nasal. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que acontece no seu corpo quando você usa o descongestionante nasal e como que você pode se livrar dessa medicação. Esse remédio é frequentemente usado para aliviar o nariz entupido causado por gripes, resfriados ou alergias. Ele é irresistível devido à sua ação imediata através da vasoconstrição dos vasos dessa região. Porém, o uso prolongado dessa medicação pode provocar um efeito reverso chamado de rinite medicamentosa. E o que seria o uso prolongado dessa medicação? A dependência física e o desenvolvimento de rinite medicamentosa pode ocorrer de 3 a 5 dias usando esse remédio de maneira contínua. Uma única aplicação desse remédio, que geralmente é a base de oximetazolina ou nafazolina, pode durar em média entre 8 a 12 horas. Beleza, então a partir do momento que você pinga uma gotinha no seu nariz, ocorre a vasoconstrição dos vasos do local e o seu nariz desentope. Depois que o efeito passa, o vaso sanguíneo dessa região que ficou constrito por muito tempo, ele não simplesmente volta ao normal, ele não se dilata a ponto de voltar ao normal. Ele se dilata mais ainda, para compensar o tempo que ele ficou constrito. Ou seja, depois que o efeito passa, o seu nariz ele vai voltar a entupir, mas dessa vez pior ainda do que da primeira vez, antes de você ter usado essa medicação, te obrigando a fazer o quê? A usar o remédio de novo. E assim se cria mais um ciclo vicioso na sua vida. Fora as consequências a longo prazo, porque assim, viciou, já era. Se você não tomar uma atitude rápida para reverter a sua situação, vai desencadear uma inflamação crônica no seu nariz. E a consequência disso é a hipertrofia da mucosa nasal, ou seja, o seu nariz vai ficar inchado e entupido constantemente e constantemente você vai ter que utilizar essa medicação mais e mais ainda. Então, se no começo o efeito durava de 8 a 12 horas, depois de muito tempo utilizando, o seu organismo ele vai criando uma tolerância ao uso dessa medicação, a dose que você está tomando. Então, cada vez mais você vai ter que usar mais e mais dessa medicação. Depois de um longo período usando mais e mais a medicação devido à hipertrofia da mucosa do seu nariz, isso vai gerar uma atrofia da mucosa nasal, ou seja, ela vai perder a capacidade de se autorregenerar, piorando a inflamação crônica e resultando em problemas respiratórios e dependência psicológica. Isso mesmo, além da dependência física, muitas pessoas acabam desenvolvendo um apego psicológico ao descongestionante, sentindo-se incapazes de respirar livremente sem ele. E como romper esse ciclo vicioso? Bom, para isso você vai precisar de duas coisas: muita paciência e orientação médica. Vai ser preciso desmamar a medicação, ou seja, retirar gradualmente a medicação ao mesmo tempo que você vai fazer a hidratação do seu nariz, porque é a hidratação da mucosa nasal que vai combater a inflamação crônica e iniciar o processo de cura. O processo de desmame, ele vai depender do quanto que você está usando por dia, mas geralmente é recomendado evitar o uso durante o dia e manter o uso só de noite, pelo menos nessa fase inicial. Porque é muito ruim você dormir com o nariz congestionado, isso causa irritabilidade e isso pode acabar piorando a questão da sua dependência psicológica e física a essa medicação. Então, uma boa noite de sono é essencial nesse processo de desmame. Vai ser preciso também adquirir um soro fisiológico 0,9%, que é o que vai ajudar a hidratar o seu nariz. Ele não vai ajudar a aliviar a congestão nasal de imediato. É por isso que você vai ter que ter muita paciência. Mas pelo menos você vai ter iniciado o seu processo de cura. Irritou? Não aguenta mais o seu nariz entupido? Usa uma gota e mantenha o foco. Fazer a lavagem nasal com a seringa, ou com a garrafinha, ou com aquele bule também vai te ajudar bastante nesse processo. Para transformar a água em soro, é só você acrescentar um pouco de sal. E você tem que fazer essa lavagem pelo menos antes de dormir. Se der para você fazer após acordar, melhor ainda. Você pode também acrescentar um pouco de bicarbonato,
porque ele ajuda a combater alguma infecção fúngica que possa ter nos seios paranasais, algo que é bem provável de acontecer em pessoas que têm inflamação crônica nessa região. São 200 ml de água filtrada, mais 1 colher de chá de sal, mais meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Eu aconselho que você faça com água morna, mas bem morninha para não queimar a mucosa do seu nariz. Dependendo do nível da inflamação, pode ser recomendado também o uso de corticoides nasais por 2 meses, mas vai depender da avaliação médica. E outra coisa, pessoal, apesar dessa substância ser utilizada só no nariz, ela pode cair na corrente sanguínea e alcançar a circulação sistêmica, ou seja, ela pode agir em outros vasos sanguíneos do corpo. Então, se você é hipertenso, isso pode aumentar as chances de você ter um ataque cardíaco ou derrame. Assiste esse vídeo aqui sobre hipertensão para você entender melhor o que eu tô falando. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.